Deus abençoe vocês. Aqui quem fala é o Eduardo Teixeira, do vlog Cristo Suburbano. E esse vlog aqui ele tem mais uma característica de drops, porque é uma gravação assim de bate-pronto, né? Com aquilo que eu andei ruminando. Eu li a matéria está aí no link do Tenho Mais Disco do que Amigos. Anteriormente eu já tinha lido a inglês. E a gente está falando do que? Da questão do Underoath não se considerar mais uma banda cristã. Eles tiveram os motivos deles, por causa da pressão, do momento de ódio aí dos ditos cristãos, evangélicos, ou qual sejam os grupos que fazem maior quantidade lá nos Estados Unidos, na região deles. Aqui no Brasil, quando se fala de evangélico, a gente tem uma ideia do que? De pentecostais. O movimento pentecostal no Brasil foi o maior movimento evangelista do século XX, tanto que, se a gente pegar de cada 10 cristãos evangélicos, 8 são pentecostais, isso conforme um estudo que até mesmo o bispo Walter McAllister já trouxe em uma das suas pregações. Mas eu gostaria de pontuar algumas questões da entrevista do Underoath abaixo. E um dos pontos que eles se encontraram foi o que? O problema das drogas. A banda ela era cristã e seus membros eles tinham problemas com drogas. E ao invés de encontrar o apoio na igreja, a comunidade cristã ela tem um meia-culpa nisso também. Eles se envolveram com drogas e foi que foi na banda. Eu tenho 20 anos de caminhada com Jesus, digamos aí 19 deles é tudo com banda, e já vivenciei algumas coisas e entendo que a maioria das bandas cristãs que eu vejo que saem para fora para evangelizar e às vezes nesse intuito de evangelizar acabam se desviando, é porque às vezes a banda ela vai mais por uma questão debaixo de uma rebeldia do que debaixo de um envio da palavra de Deus, né? Por que eu falo debaixo de uma rebeldia? Às vezes a pessoa, quando ela quer fazer um evangelismo por si só, e muitas vezes ela não tem uma orientação, ela não tem um acompanhamento de homens de Deus que possam ajudar e orientar eles, ou às vezes a banda falta uma maturidade espiritual até para isso, elas acabam se perdendo por quê? Porque elas são seduzidas realmente pelos aplausos do mundo. E às vezes o cara já é seduzido, eu falo até nível Brasil, que a banda do cara aí tá tocando legal, tem 10 gatos pingados aí pulando no show dela e o cara já se sente o máximo, enquanto o resto tá tudo ali de braço cruzado assistindo. Alguns aplaudem, outros xingam, o que seja. E aí o que eu vejo? A banda ela acaba indo pro evangelismo e ela acaba, a gente viu até mesmo esse caso de uma cantora brasileira que foi exposta, palhaçada, né? O ex-namorado, ao invés de ele agir como José, de querer guardar a situação para ele e querer levar até ela, ou então trazer aquilo que a palavra orienta, um irmão mais maduro, ou aí, no caso, abrir para a comunidade dela, vai lá e abre para o Brasil inteiro para poder denegrir a imagem dela e ele querer sair santo por causa disso. A palavra de Deus ela traz realmente orientações conforme isso que eu falei. Mas o que acontece? Muitas vezes a banda, ela querendo se autonomar, né? Sei lá o nome certo disso aí, se automizar, ela acaba saindo mais debaixo do envio de uma rebeldia do que do envio mesmo da palavra de Deus, pelo ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E aí a gente percebe esses desvios, a gente percebe essa falta de tratamento. Não vem querer dizer que, mas faltou da igreja, tá? E no mundo vai encontrar muito apoio. Às vezes não vai encontrar, não. Os xingamentos vão ser iguais também, porque a igreja é uma comunidade de pecadores. E um outro ponto que eu vejo nisso aí tudo, que eu já vi certas vivências nesse lance de bandas cristãs, eu me lembro de um pastor amigo meu, isso há muitos anos atrás, eu era novo convertido. Ele falou, pô, agora eu estou indo agora para uma ministração de discipulado do Katz Barneia. O pastor que me acolheu muito bem na casa dele, ele fazia o discipulado do Katz Barneia. O desarme, que eu posso falar abertamente aí,
o amigo meu, o Tony, a banda se reúne com a orientação de um bispo, um pregador que orienta a banda, acompanha a banda, traz uma ministração da palavra de Deus. Para quê? Porque é importante nós termos alguém que nos discipule. É importante, eu me lembro também, a banda Bach, lá atrás também tinha o pastor César que fazia um discipulado da banda. E entender que quando você está indo no nome do Senhor, você está indo para fazer um evangelismo. O que eu vejo com as bandas, até mesmo nesse Drops rápido, é que às vezes ela quer ir para o meio, ela quer partir para a situação do evangelismo, torna a frisar, mais debaixo de uma rebeldia de querer buscar uma autonomia do que querer debaixo de um evangelismo real. Às vezes é um puritanismo, é uma rebeldia disfarçada de puritanismo. Eu não estou criticando as pessoas do Underworld. Eu só acho que muita banda está usando o meio cristão para querer se catapultar. E que nem o caso do Azalea Dying, quando atinge um nível, está vendendo para cristãos, vai lá que vai, ah, não, agora a gente não é mais cristão, a gente não é mais banda cristã, a gente quer tirar o rótulo, a gente quer ser não sei o que. Já falei isso aí sobre banda cristãs e o relativismo. Mas não, tudo que eu vejo é o quê? É um bando de desviado cantando em nome do Senhor. Eu vejo isso aí, eu falo por questão de vivência. Já conheci banda que falou, pô, já fiz muito pela igreja, agora eu vou fazer pela gente. Olha, confesso que quando eu toco lá, é o meu ego que está ali. Às vezes a gente vê isso dentro de um ambiente religioso, a gente vê, mas é uma coisa que a gente tem que deixar o Senhor mesmo fazer a separação do joio e do trigo. Não compete a nós. E nesse Drops rápido, até mesmo falando dessa questão do Underwolf, a gente viu o que acontece quando o homem ele quer se autonomar, ele quer se distanciar do Senhor. Um exemplo disso, o Éden, quando o homem quis ter o conhecimento da ciência do bem e do mal e quis ser como Deus, diz a palavra, a gente viu a queda disso. A gente vê movimentos comunistas que querem viver um mundo utópico sem Deus e a gente vê o resultado disso na história. A gente vê o resultado do homem querer viver sem Deus na história e às vezes até mesmo na nossa vida. Eu, nessa caminhada cristã, já quis tirar Deus de fora de certas coisas e não me dei bem. Talvez você queira tirar Deus de coisas que você quer fazer e você não vai se dar bem. Então, caras, eu falo que isso aí não é um julgamento, mas se você prestar atenção, talvez alguns estejam querendo ir na onda, ter uma banda como referencial, e nessa, quando a banda se desvia, a pessoa se desvia também. A palavra de Deus diz pra gente ser imitador, ser imitador, o apóstolo Paulo diz, serem meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Pegue bons exemplos, veja aí no metal o Steve Howe, do Mortification. É um homem de Deus, com todos os erros e acertos. Vê o Dale Thompson do Bride, teve os seus erros e acertos, mas está ali firme em Cristo. Vê o pastor Batista daqui do Brasil, do Antidemon. É um homem de Deus com todos os seus erros e acertos. Cara, eu vou ser franco, se você falar a igreja não presta, a igreja tá isso, a igreja não é perfeita, que não sei o que, tô indo aí pra fora, você vai encontrar muita perfeição fora. Às vezes eu vejo a desculpa de alguns dizendo que o sistema evangélico não dá certo, tá? E o teu grupo, o teu grupinho que se reúne nos lares também só tem gente perfeita. Para com isso, reflete nisso aí que eu tô te falando, porque a gente tem que entender que a gente tem que buscar sempre a palavra de Deus, bons referenciais em Cristo, somos todos pecadores sim. Eu oro pela galera aí do Underwolf para que o pessoal assim pare com isso. Oro até pelo Tim Lambesis, do Azalea Dying, para dar uma despertada nisso aí, porque Maranata, a hora vem o Senhor Jesus ele vem e ele vai fazer a separação do joio e do trigo. A gente não pode estar no meio do joio, a gente tem que procurar ser trigo tudo. Mas uma diferença entre o joio e o trigo, é claro, quando o joio cresce junto com o trigo ele se curva, o joio fica em pé. Então a gente percebe que aquele que é o trigo é o que se curva diante do Senhor, reconhece a sua miséria, reconhece os seus pecados e quer andar conforme o Senhor andou. O trigo não, ele está ali de pé, o joio está ali de pé, mostrando a sua arrogância.
Esse é um vídeo sem edição. Se você achou ele interessante, se subscreve no canal aí do Cristo Suburbano, compartilha esse vídeo nas redes sociais e dentro de uma questão respeitosa, dê a sua opinião abaixo também. Deus abençoe vocês. Deixa eu desligar aqui.